O princípio da motivação é um dos princípios implícitos que eu considero mais importante e que mais gera confusão. É por isso que nessa aulinha vamos falar dele com bastante detalhe. E qual seria o conceito? A motivação diz que a administração pública tem o dever de indicar por escrito os pressupostos de fato e de direito que determinam a prática de um ato. Esses pressupostos que ela se refere nada mais são que as justificativas que levaram a uma determinada conduta. Mas só que como o direito sempre gosta de complicar, ele dividiu essas justificativas em duas categorias, as de fato e as de direito. Vou explicar para vocês cada uma delas. Os fundamentos de direito é a justificativa legal que permite a realização de um ato. Exemplo, quando se transfere um servidor público, a base legal que permite essa transferência é a Lei 8.112. E essa lei seria, então, um fundamento de direito para a transferência. Já o fundamento de fato é a circunstância e a conveniência prática que leva àquela transferência. Considerando a transferência do servidor, o fundamento de fato pode ser porque o servidor pediu para ir para um local que fica mais perto da família, ou porque a administração está precisando de mais funcionários em uma determinada localidade. Ou assim, exemplos de fato vão depender necessariamente da condição associada à circunstância. E seria um rol exaustivo e imprevisível. Perceba que a diferença é bem tranquila. Os de direito está relacionado ao dispositivo legal e os de fato relacionado às questões práticas em si. Bom, qual seria o embasamento legal do princípio da motivação? Esse princípio, eu gosto de falar do embasamento legal desse princípio, porque às vezes ele cai em provinha. E cai, muitas vezes, cai com um peguinha que eu vou falar mais na frente. O embasamento ele é baseado em dois, principalmente. O artigo 93, inciso 10 da Constituição, e o artigo 50 da Lei 9.784. Perceba que aí está o peguinha, que esse princípio ele advém também de uma norma constitucional, mas ele não é expresso, ele é implícito. Para ser princípio expresso, não basta estar na Constituição. É necessário que ele esteja especificamente no artigo 37 da CF. Não se esqueça disso. Então, se a CESP estiver na vibe e quiser te enganar colocando que o princípio da motivação é constitucionalmente expresso, pois se encontra no artigo 93 da CF, saiba que isso está errado. Isso aqui é a cara da CESP e a FGV querendo fazer. Tá bom? Então não é expresso, é implícito. Está no artigo 93? Tá, mas não é expresso. Atos que necessitam de motivação. Próximo slide. O tema desse slide aqui, se você for ler nas doutrinas, você vai começar a ficar maluco. E eu fico até com dó da mãe de Pietro, da Iria Lopes Meireles, do Matheus Carvalho, pois as coitadinhas vai ser caluniada, viu? Porque você fica com raiva. Um fala uma coisa, outro fala outro. E aí você fala assim, será que esse bando de filho da mãe não vai chegar num consenso? E é por isso que o professor aqui vai passar um bizu, que é o seguinte. A regra geral é, todos os atos administrativos precisam de motivação, com exceção de 2. Nomeação ou exoneração de cargos comissionados, que é o mais importante, sem dúvida, e motivação evidente. Eu vou falar cada uma dessas duas exceções aí, mas antes disso eu quero fazer uma ressalva. Lá no artigo 50 da Lei 9.784, que eu citei no slide anterior, ela lista uma série de atos que precisam ser motivados. Todos são 8. E aí você me pergunta, precisa decorar? Não, eu já dei o bizu para vocês. Todos os atos administrativos precisam ser motivados, com exceção dos que eu vou falar. Então não se preocupem em decorar essa lista do artigo 50, pois é justamente essa danadinha que é o foco de divergência das doutrinas. Então cola aqui no bizu do professor e deixa essas doutrinas brigarem para lá. Primeira exceção é a nomeação e exoneração de cargos comissionados. Se você vem acompanhando os vídeos da Concurtab desde o início, você lembra muito bem que eu falei desses cargos lá na aulinha de nepotismo. Cargo de confiança é aquele disponibilizado para um servidor efetivo
e o de comissão é aquele disponibilizado para qualquer pessoa. E a grande semelhança dos dois é que ambos são de livre nomeação e livre exoneração. Preste atenção na palavra livre. Se é livre, eu faço o que eu quero, na hora e da forma e do jeito que eu quiser. Portanto, eu não preciso motivar. Suponha então que você é aluno da Concurtap, passou no concurso da Polícia Civil e eu, como chefe, te coloco em cargo de diretoria ou chefia de departamento. Se na semana seguinte acontecer alguma coisa e eu quiser te dispensar, eu não preciso motivar por escrito e nem te falar o porquê que eu estou fazendo isso. Eu posso simplesmente tirar do cargo e pôr outra pessoa. Segunda exceção, motivação evidente. Aqui entra em destaque os atos de gesticulação executados por policial na disciplina do trânsito. O próprio nome já fala, é evidente. A motivação ali já é quase uma demonstração automática. Então suponha que aconteça algum acidente na rodovia, que deixa o trânsito ali uma bagunça, e precisa de um policial para contornar o caos. Ele não precisa escrever por escrito o porquê ele vai fazer isso já é evidente. Entenderam? Próximo slide, cronologia da motivação. A motivação ela segue uma sequência de fatos. O primeiro é o motivo, que é totalmente diferente de motivação. O motivo é o fato concreto, que autoriza o ato. O segundo é o ato, uma decisão administrativa praticada em resposta ao motivo. E o terceiro é a motivação, que é a justificativa escrita apontando os fundamentos que levaram à prática do ato. Vamos pôr isso num exemplo. Suponha que você esteja no seu Uninho 1.0 e está ali a 80 km por hora, que é a velocidade máxima dele, em linha reta e depois ainda de ter pisado muito no acelerador. Só que o radar é de 60. O que aconteceu? Acaba de se concretizar o motivo de um futuro ato administrativo. Seja qual que é o motivo, você passar a 80 km por hora num local que era de 60, uma infração. Passado algum tempo depois, quando eles conferem o radar, eles percebem então que você violou as leis de trânsito e emitem então o segundo tópico da cronologia, que é o ato de infração. E por fim, seguindo o raciocínio, eles fazem um documento explicando os pressupostos de fato, que é o motivo, e os pressupostos de direito, que é o embasamento legal que levou à emissão do ato. E o exemplo dessa motivação é a notificação de infração que você recebe na sua casa. Então, listamos aí, exemplificando os 3 tópicos da cronologia da motivação. Sempre que você quiser relembrar, lembre aí do exemplo que o professor falou, o seu Uninho 1.0. Outra coisa que eu preciso falar quando a gente fala de motivação é a respeito do momento certo de que ela deve ser feita. As doutrinas trazem que a motivação deve ser feita no mesmo instante da realização do ato. Então, se a pessoa está fazendo um ato de infração, ela no mesmo momento já tem que fazer a motivação. E aqui que entra um detalhe interessante. Se a motivação for feita antes do ato ou depois do ato, isso gera automaticamente a anulação. Isso chega a ser óbvio da gente entender. Como é que você vai fazer uma motivação antes do ato? É como se você recebesse na sua casa uma infração de trânsito que você ainda vai praticar no mês que vem. Aí você tem que ligar e perguntar, agora a mãe de Ná e o João Bidu é servidor do Detran? Porque não tem lógica. Para motivar um ato antes do fato, só se for vidente. E o outro seria a motivação intempestiva, ou seja, posterior ao ato. Isso também é critério de anulação. Se você recebe uma multa de trânsito de R$ 195 e só uma semana depois vem a explicação do porquê você está recebendo essa multa, o ato também é nulo. Tá bom? Esses 2 exemplos de motivação anterior e intempestiva, eles caem em prova. Tá? O da motivação anterior chega a ser óbvio, mas o da intempestiva às vezes pode te pegar na hora da prova. Saiba que nenhum dos dois é válido. Só é válida a motivação feita no momento do ato. Vou dar um exemplo para vocês de uma questãozinha que caiu na prova da CESP recentemente. A questão falava o seguinte.
Vou ler aqui para vocês. À luz do princípio da motivação, a validade de um ato administrativo independe da motivação concomitante à prática do ato feito pela autoridade competente. Independe da motivação concomitante à prática do ato feito pela autoridade competente. Certo ou errado? Errado. A validade do ato depende e não independe da motivação concomitante à prática do ato. Beleza? Vamos continuar. Próximo slide. Motivação aliunde. Isso aqui é legal da gente estudar. Motivação aliunde, ou também chamada de motivação per relationem, é aquela fora do ato administrativo. Ué, professor, mas você acabou de falar que motivação tem que ser feita no mesmo instante do ato? Como é que ela pode ser fora do ato administrativo? Eu disse que deve ser no mesmo instante, mas não necessariamente no mesmo documento. Ela pode ter sua motivação baseada em documentos que já foram publicados. Vamos exemplificar. Vocês devem até me achar clichê, pois eu exemplifico tudo. Suponha que o governador de Minas tenha aberto o edital para concurso da Polícia Civil e lá no edital ele abre 500 vagas para policiais, justificando e motivando o porquê da necessidade dessas vagas. 500 não, vamos supor que é 5.000 vagas. E um dos motivos era o aumento da demanda do serviço burocrático e do serviço policial no Estado. Então ele colocou isso lá como motivação. Porém, para abrigar esses novos policiais, ele, posteriormente ao edital das vagas, ele abre um edital licitatório para a construção de 5 novas delegacias no Estado. E coloca como motivação daquele edital aquelas apontadas no edital lá do concurso, lá das vagas dos 5.000 policiais. Esse tipo de motivação, fora do documento original, é chamada de motivação aliunde ou per relationem. Beleza? Lembrem desse exemplo aí do professor. Último slide. Vamos finalizar agora, né? Princípio da motivação. Teoria dos motivos determinantes. Essa teoria afirma que o motivo apresentado como fundamento prático de uma conduta vincula a validade do ato administrativo. Professor, dá para decodificar isso aí? Tá. Ela afirma o seguinte, ela afirma o óbvio. É o caso, por exemplo, quando você recebe lá a notificação de multa de trânsito. A gente teve um motivo, o ato é motivação. Se provar que o motivo não existiu, o ato, que é a emissão da multa, se torna nulo. É basicamente isso que essa teoria diz. Muito fácil de compreender. Porém, tem uma situação que essa teoria, que ela é aplicada e gera muita confusão na hora das provas, que está relacionado à exoneração dos cargos comissionados. Eu falei para vocês que esse tipo de cargo ele não precisa de motivação. Mas caso essa motivação seja feita, ela sofre a influência da teoria dos motivos determinantes. Então considere que um chefe geral te colocou como diretor em uma entidade pública e passados 6 meses te exonera, motivando esse ato no fato de você ter cometido alguma irregularidade dentro daquela diretoria. Se você provar que a irregularidade não ocorreu, a exoneração é nula e o cargo volta automaticamente para você. Seu chefe pode te exonerar depois sem falar o motivo? Pode, mas naquele instante o cargo volta para você. Ok? Então, de motivação é isso. É um teminha bem recorrente nas provas e espero que vocês tenham pegado tudo que eu ensinei.